Meus amados, vamos dar início então. Nosso horário já está bem avançado. Convido você a chegar um pouquinho mais à frente, se você puder. Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma série de estudo bíblico muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada. Muito importante, fundamental. Obrigado. Nós vamos iniciar um estudo sobre o livro de Jó. De Jó. Então, nós vamos andar em 13 encontros olhando o livro de Jó. E vai ser uma caminhada muito impressionante para nossas vidas. Muito impressionante mesmo. Algo maravilhoso para o nosso coração. Então, segura aí, né? Pega a sua Bíblia. Nós vamos já ler os versículos de 1 a 5. Abra aí. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu quero fazer uns apontamentos aqui. Primeiro apontamento que eu quero fazer: o problema do sofrimento é uma das questões mais difíceis da existência humana. O sofrimento é uma das questões mais complicadas de lidar. E ainda assim, quando você vê uma pessoa má sofrendo, você fala assim: tá vendo? Plantou e colheu. Não é? Aí você fala assim: lei da recompensa. Plantou vento, colheu tempestade. Ok. Então, quando nós vemos o mal vindo sobre a pessoa má, nós nos confortamos ali, né? Num certo sentido, nós nos confortamos. Mas o livro de Jó, vai trabalhar um sentido quando as coisas ruins vêm sobre o povo bom, sobre os bons. Quando as dificuldades vêm para os bons. Como que é isso? O nosso intuito aqui é trabalhar o sofrimento do justo, que ocorre dentro da soberania de Deus. Ocorre dentro da soberania de Deus. E aqui o nosso objetivo é demonstrar biblicamente que o sofrimento do justo não significa ausência de Deus e nem derrota, mas ocorre dentro da sua providência soberana, dentro da providência soberana do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Jó 1, de 1 a 5. Está aqui. Isso. Está lá. Então fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, olha só, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso e pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui.
A questão do sofrimento, nós vamos ver na caminhada, mas nós vemos aqui que Jó, e ao olharmos esses 5 versículos, tem 3 características aqui que já mostra para nós um pouco de Jó. Primeiro, a característica é que ele era um homem piedoso. Um homem piedoso. Ele era um homem que estava... ele era íntegro, reto, ele fazia sacrifício pelos filhos, né? Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Também era um homem que tinha propriedade, era um homem próspero, era um homem rico, não era um homem pobre, era um homem rico, muito abençoado por Deus, que ele tinha os pertences. Mas também era um homem que tinha uma liderança espiritual da sua família. Ele ia e fazia sacrifício pelos seus filhos, e liderava os seus filhos, chamava os seus filhos de volta para a caminhada. João Calvino vai falar o seguinte, que essa introdução foi escrita para deixar claro que o sofrimento de Jó não foi resultado de pecado pessoal. Que ele estava sofrendo ali, pelo que ele estava passando, não era porque ele tinha pecado, mas ele era um homem, porque o texto vai falar que ele é um homem reto, íntegro, era um homem piedoso, era um homem que era temente a Deus, é um homem que buscava ao Senhor. Então, nosso tema dessa manhã é quando o justo sofre. Quando o justo sofre. A gente vai tentar trabalhar essa questão do mal, do sofrimento na vida do justo. Em primeiro lugar, quero trabalhar o sofrimento ocorre dentro da soberania de Deus. O sofrimento ocorre dentro da soberania de Deus. Talvez você possa estar falando no teu coração, eu discordo, pastor, eu discordo, imagina. Como que pode uma pessoa reta, uma pessoa certa, uma pessoa que é temente a Deus, sofrer? Para ele não deveria ser tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhas, como estava na vida dele antes. Uma pessoa reta, justa, sendo próspera. Está tudo bem até aqui, não está? Está tudo bem até aqui. Parece que para nós está tudo bem. O capítulo 1 revela uma cena no céu. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. Gente, olha o que acontece aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o quem? Quem? Satanás. Veio também Satanás entre eles. Está lá Deus no céu, daqui a pouco chega Satanás. E aqui começa a complicar. Satanás aparece diante de Deus. E isso demonstra que ele não possuía autoridade nele mesmo, mas para ele causar algum dano, precisava ter a permissão. Olha só o versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás. Aconteceu um diálogo entre Satanás e Deus. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás estava dando aquela fiscalizada, aquela pairada, vendo como é que estava a terra toda. E aí o que acontece? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observou o meu servo Jó? Aqui vem algo impressionante para nós. Deus pergunta para Satanás se ele tinha visto o seu servo Jó. E ainda mais, olha o que o Senhor vai falar para Satanás. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é diferente, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Homem íntegro e reto. Olha quem que está falando. Quem que está falando? O Senhor.
homem íntegro e homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Pronto. O Senhor agora está falando de Jó. Deus apresenta Jó como um homem justo. Satanás então levanta uma acusação contra o que estava ocorrendo. E por que Jó era um homem íntegro e reto? Olha só o que ele fala. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Porventura. Isso que é... Ô Marquinhos, vê se está fechada a porta lá da classe, lá dos casais lá. Hã? Que aí vem para cá o som, acaba atrapalhando a aula, né? Então, quando nós vemos o processo, debalde Jó teme a Deus? Ou será que ele está sendo próximo, obediente a Deus porque ele tem riquezas? Qual que é a derivação dessa adoração? É porque Deus dá a ele, ele só te adora. O que ele está falando? Ele só te adora, Senhor, porque você deu prosperidade a ele. Ele só é teu servo porque as coisas estão indo bem para ele. Por acaso ele teme o Senhor? Por acaso ele te teme? Ele levanta uma dúvida. Então a acusação é clara. Jó serve a Deus apenas porque recebe bênção. E o processo que nós temos visto hoje é o processo de buscar a Deus para ter a sua bênção. Então, essa discussão ocorre no passado, mas ela é muito atual. Atualzíssima, muito atual. Você serve a Deus porque Ele é o seu Deus ou porque Ele tem te abençoado? E se a bênção parar de vir, se Deus parar de te abençoar, se Deus der uma gabada a você pro capiroto lá, fala assim, tá vendo o teu servo, meu servo lá? Olha lá, fiel, firme. Ah, Senhor, mas você deu tudo a ele, então, por isso que ele está assim. Então vai lá, tira, Tom. Então tira, pode ir lá tirar. Como é que vai ficar? Quando as coisas começam a dar errado. Quando a soma não bate. Quando as percas acontecem. Quando tudo desmorona. Tudo se quebra. Como que fica? Tem um comentarista que ele fala o seguinte: a acusação de Satanás não é apenas contra Jó, mas contra a própria fé humana. Christopher fala isso. A pergunta aqui é: existe alguém que ama a Deus sem interesse? Existe alguém que ama a Deus não pelo que ele faz, mas porque o que ele é? Existe a Deus alguém assim? Satanás, ele não pôde agir livremente, tá? Contra Jó. Mas ele teve, e é dado limite a ele, olha só o versículo 12, que vai falar aqui, fala assim, olha, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estenderá a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, dentro desse diálogo, aconteceu que o Senhor Deus falou e deu permissão para Jó ir e tocar em todos os seus bens, não contra a sua vida, mas o contra a sua vida é não a morte, mas porque ele veio a ficar até enfermo, a ponto de querer coçar as feridas com telhas, para poder aliviar o sofrimento, aliviar a dor. E Satanás saiu da presença do Senhor. A questão aqui é, nós somos o Senhor, não somos? Somos o Senhor.
E nós temos o Senhor. Mas nós devemos entender que o propósito do Senhor é maior do que tudo que nós podemos enxergar na nossa vida. O propósito de Deus é muito mais profundo. E tem coisas que acontecem com a gente que a gente não vai nem ficar sabendo o porquê. Né? Porque a grande demanda da nossa vida, nós queremos descobrir o porquê. Por que aconteceu isso comigo, Senhor? Por que aconteceu aquilo com você, com teu filho? Por quê? As nossas perguntas, elas são pertinentes. Mas tem coisas que nós vamos ter respostas. Tem coisas que nós não vamos nem entender qual que é a resposta. Mas uma coisa que nós devemos saber é que o Senhor Deus é soberano em todo o tempo. Deus não perdeu o controle em nenhum momento da sua vida. Eu lembro, e como que é difícil ele ficar sem controle, né? Eu não sei se você já teve alguma dificuldade na pilotagem, mas eu lembro quando eu estava voltando uma vez, quando eu fui conhecer a igreja de Guaratinguetá, quando eu estava sendo consultado para ir para a igreja, fui lá pregar, estava voltando, porque a Denise ia trabalhar na segunda-feira cedo. Então eu viajei a noite inteira, voltando para Curitiba. Então, quando chegou próximo da serra na serra de entrada de Curitiba, tem uma serrinha lá, e algum caminhão passou e derramou óleo na pista, e estava aquela chuvinha molhadinha, e graças a Deus eu não estava correndo, estava devagar, de verdade, estava devagar, e quando eu entro na curva, o carro sai, a traseira soltando para os lados e virando o carro para tudo quanto é lado. Eu falei, Senhor da glória, tem misericórdia aqui nessa ribanceira que está logo ali, né? Está logo ali, você puxa para cá, você vira para lá, você tenta frear, você pode falar, não posso frear, e você lembra que você não pode frear para o pneu derrapar, o pneu tem que girar para você poder voltar a ter controle do carro. É aquele desespero de ficar sem controle. Nós podemos perder o controle, mas Deus nunca perde o controle. Deus tem todo o controle. Olha só, capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. John Rutter, ele comenta o seguinte, o prólogo, esse diálogo entre Satanás e Deus, revela que o sofrimento humano ocorre dentro da providência divina. Deus tem toda a providência e tem todo o controle. Lembra do nosso tema, o sofrimento do justo? Aqui eu falei do sofrimento, dessa questão do Senhor Deus cuidando, que o sofrimento ocorre dentro da soberania de Deus. Mas eu quero abordar aqui também, agora, o sofrimento pode atingir até os mais piedosos. O sofrimento pode atingir até os mais piedosos, que é algo que contradiz a questão do nosso sofrimento nesse tempo. Olha só o versículo 16. Falava este ainda quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então ele estava contando e caiu fogo do céu e veio causar dano. Olha o versículo 17. Falava este ainda, veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Olha, é uma sequência de notícias. Versículo 18. Também este falava, ainda quando veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão
prometido, versículo 19, e eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ou seja, de todos, sobraram 3 para trazer a notícia. Tinha um monte de gente, tinha riqueza, tinha prosperidade, e veio, olha o versículo 15, que nós devíamos ter entrado no 15, de repente deram também sobre os sabeus, e os levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer a mensagem, a nova. Olha que interessante, em um único dia, Jó perde tudo. Em um único dia, sua riqueza, seus servos, seus filhos. Em um único dia. A narrativa repete várias vezes. Ainda este falava, quando veio o outro e trouxe a notícia. Essa repetição intensifica a sensação de catástrofe total. Estava tendo a notícia ruim, terminou aquele de falar, veio outro e contou outra notícia ruim. Estava terminando a notícia ruim, veio outro e contou outra notícia ruim. Estava terminando de falar, veio outro e contou uma notícia pior ainda do que todas as outras, porque os seus filhos morreram. Então, o processo da dor é intensificado. Não tem um alívio, não tem um tempo de luto, né, para digerir o luto, para conformar com as circunstâncias. Mas esse ainda falava, veio outro, e veio outro, e veio outro. A narração de Jó é surpreendente, porque ele mostra catástrofe em cima de catástrofe, mas também a reação de Jó também é um outro ponto que nos surpreende e muito, porque somente pela graça do Senhor nós podemos então entender isso. Versículo 20. Então Jó levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Jó expressa o luto verdadeiro. E na época, esse rasgar das vestes aqui é um dizer, eu estou verdadeiramente em luto, eu estou em sofrimento. É um gesto que revela um sofrimento profundo. Rasgar a sua veste. Raspar a cabeça também tinha esse ponto, mas esse rasgar a veste era um gesto tradicional de luto na cultura hebraica. Esse gesto expressava dor profunda, choque, reconhecimento da perca. Jó não tinha nada a esconder, ele não tinha que esconder a sua dor, mas ele coloca a sua dor e ele coloca o seu sofrimento, algo forte que aconteceu na vida dele. E isso fica muito claro. O processo de rasgar a cabeça também tem um símbolo aqui muito importante, é de humilhação e tristeza. Então ele mostra que ele está profundamente triste, está profundamente sentindo dor. Ele usa os 2 meios hebraicos para dizer, eu estou em sofrimento profundo. Também é ponto salutar para nós entendermos que as coisas que acontecem em nossa vida podem nos causar sofrimento. Elas podem nos causar sofrimento. Perdi um filho. Vou sofrer. Vai ter sofrimento. Não, veja bem, estou sofrendo. Por mais que eu possa saber que descansou com o Senhor, por mais que eu possa saber que terminou o sofrimento, por mais que eu possa saber de tantas coisas, eu sofro. Por quê? Porque sou humano, o sofrimento faz parte da humanidade.
faz parte do ser humano. E isso nós não podemos tirar do ser humano, ou até desvalidar. Não, não sofra não, não sofra não. Não sofra, como que eu não vou sofrer? Eu sou humano. Perdi o carro, roubaram o carro. Entrei em sofrimento. O seguro vai pagar. Tá, mas eu tive um acidente ali, um fato que marcou. Estou em sofrimento. É normal. Não é nada anormal. O sofrimento faz parte da vida humana. O que não faz parte é a revolta contra Deus. A ação é de Satanás, certo? Mas a permissão é de Deus. Que age. Isso, perfeito. Não tinha acontecido. Isso. Se Deus não permitisse, Satanás não tinha agido. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Que até próprio Satanás está a serviço de Deus. E Deus não está lá. Porque, em certa maneira, nós pensamos igual. Lembra os desenhos de antigamente que tinha o Pato Donald lá, né? Aí aparecia um anjinho aqui do lado, né? Ô, Pato Donald, você não pode fazer o mal. E ele lá querendo fazer o mal, né? Aí aparecia um capetinho aqui do lado, né? Com o tridente, vermelhinho com o rabinho. Não, olha só, Pato Donald, você não pode levar esse desaforo para casa, não. Vai lá, arrebenta com ele, sei o quê. E aí, não, Pato Donald. E aí os dois começam a brigar em força igual. Em força igualitária, Satanás e Deus. Não. Isso daqui é quebrado aqui. Por quê? Porque Deus é infinitamente maior que Satanás. Deus não está tolerando Satanás porque ele não consegue destruir ele. Não, não é isso. Não é isso. Deus permite, dentro da soberania do Senhor, Ele permite que Satanás esteja solta, Ele permite que ele venha a agir, e Ele permite até o seu limite, até ao querer dele. Nós encontramos nas Escrituras que não vai vir tentação maior que a gente possa suportar. Porque Deus é aquele que vai limitar o poder. Limitar a ação de Satanás. Ele limita a ação. Você vai até aqui. E Deus coloca um limite. Qual foi o limite aqui no processo de Jó? Não toca na vida dele. Não mate ele. Mas ali... todo não era por um sofrimento qualquer. Não era o sofrimento pelo sofrer. Mas era um sofrimento com um propósito. E por mais que a gente possa achar que o propósito era fazer Jó ver Deus, porque ele vai concluir essa afirmativa no final, e a gente tem uma jornada aí de 13 encontros, né? Mas tem um propósito maior do que só ver. Tem um propósito de mostrar a fé, que não é baseada nas coisas, mas é baseada no Deus Todo-Poderoso. Se Deus me abençoa, eu continuo sendo de Deus. Se Deus não me abençoa, eu continuo sendo de Deus. Porque Deus é maior do que tudo. E olha só o que Jó vai dizer no processo da sua caminhada. E disse, percebe que no versículo 20, então ele rasgou as vestes, né? Rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Então o processo é que ele viveu ali, nesse processo, eu estou em sofrimento, eu estou com dor profunda, a minha alma está angustiada, eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento de dor. E aí ele não vai dizer, ó Senhor, por que o Senhor me abandonou? Senhor, por que tá? Não, ele vai prostrar e adorar, ele vai se jogar em terra para adorar o Senhor. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. A gente fala, puxa, é uma fé, né? É uma fé surpreendente. Perfeito, é isso mesmo. Essa declaração revela 3 convicções profundas, profundíssimas para a nossa vida. Primeiro, a fragilidade humana. Nós somos frágeis. Nós somos totalmente sujeitos à temperatura, ao calor, ao frio, ao sol, né? Olha, se só muda a estação, vai para o inverno. Quem está lá nas regiões do sul, por exemplo, aqui no nosso Brasil, é o sul, onde tem pouco sol no inverno, nós entramos em depressão. Só por causa da estação do ano. Não precisa nada de adversidade nenhuma vir sobre nós, só pela estação do ano. Pessoas que estão nos polos lá, que tem 6 meses de ausência de sol, tem problema seríssimo com depressão, por exemplo. Inglaterra, os países nórdicos lá em cima, lá embaixo, tem problema com depressão só porque mudou a estação do ano. Nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Nossa fragilidade humana está sobre nós. Tudo que possuímos é temporário. Nada é permanente. Você compra um celular hoje bom. Eu comprei um celular de última geração. Nossa, agora daqui 2 anos, 3 anos no máximo, você já está precisando trocar, porque aquele celular, né? Mas eu estou falando para o pobre, né? Porque o rico troca todo ano, né? De 6 em 6 meses está trocando, bem isso mesmo. Você compra um carro, está zero, está bala, está tudo, daqui a pouco, se você não troca, ele fica ultrapassado. Você fala, tudo que nós temos é temporário. Nós podemos ter agora, daqui 2 minutos não ter mais, daqui meio segundo não ter mais. A fragilidade humana, tudo é corrompido, né? Tudo pode se destruir. Mas também a providência divina. Deus continua governando a história. Ah, mas o Lula, Deus continua governando a história. Ah, porque o Bolsonaro, Deus continua governando a história. Deus não se perdeu. Deus não se perdeu, Ele continua governando a história. Deus, é verdade, Deus estava lá, movia Moisés para ir lá falar com o faraó. Aí quem que endureceu o coração de faraó? Esse é um ponto muito importante. Deus ia endurecer o coração de faraó, para que ele não deixasse o povo sair. Mas pera um pouquinho, Deus não mandou Moisés lá, mandar o faraó libertar? O faraó estava propenso a fazer isso, não estava? Estava. Mas Deus vai lá e fala, não vai soltar. Fica aí. Perfeito. Todo o processo da humanidade, do cuidado divino, é para mostrar que Deus reina. Que Deus não perdeu na história. Por mais que possa acontecer catástrofe na sua vida, Deus não esqueceu de você. Esse é um ponto muito crucial, porque hoje tem um grupo de pessoas falando, se você é próspero, então você é porque você é obediente a Deus. E se você não é próspero, é porque você está em pecado. Você está em pecado e precisa mudar a sua vida. Espera um pouquinho. De onde nós encontramos isso aqui? O justo também sofre, padece. O justo também sofre e padece. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. O processo da bênção do Senhor está muito mais ligado ao nosso coração do que ligado ao quanto Ele nos dá, ao quanto nós temos com capital, com recursos humanos, porque tudo isso é futilidade. Ter dinheiro é bom? Ninguém está rasgando nota de R$100 aí, né? Ninguém está rasgando nota de R$100. Alguém está? Se tiver, por favor, antes de rasgar, me dê. Né? Não precisa nem me dar as duas partes, só me dê a parte maior.
Porque aí você vai no banco lá e troca, né? Você pega a parte que ficou 60%, você pode resgatar a outra, né? É bem isso. Nós não estamos rasgando dinheiro, mas nós devemos entender que a bênção de Deus, ela é maior. Outro ponto que nós encontramos aqui, que é a continuação da adoração. Mesmo na dor, nós devemos continuar o quê? Adorando o Senhor. Adorando o Senhor. E é muito pertinente isso, sabe por quê? Porque no meio da dor, o que nós costumamos fazer? É nos isolar, é nos fechar, é nos retrair, é fechar. E isso até nos lembra da posição fetal, né? No meio da dor, muitos ficam na posição fetal, se fecha, que é o processo de proteção. Mas no meio da dor, o que nós não podemos fazer? É deixar de adorar o Senhor. Deixar de buscar o Senhor. Nós não podemos deixar de adorar o Senhor. O Senhor deve ser adorado sempre, sempre. Tem um comentário, até de um comentarista brasileiro, chamado Rossi e Nascimento, são dois autores. Ele fala o seguinte: essa declaração rompe com a lógica religiosa que associa automaticamente sofrimento e pecado. O sofrimento é porque você está em pecado, é porque você não tem Deus, é porque você tem pouca fé. Você tem pouca fé, por isso você está sofrendo. Não, é porque somos humanos. É porque a humanidade faz parte da gente. Sofrimento não está ligado a pecado. Não está ligado a algo escondido. E nós vamos ver isso nos capítulos posteriores de Jó. Quando o justo sofre, a acusação de Satanás contra a fé. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido aqui para a gente poder fechar esses dois primeiros capítulos aqui. O objetivo de Satanás não é apenas destruir Jó. Ele quer provar que a fé humana é interesseira. Tem um processo ali. Se você tirar a bênção dele, se você tirar essa prosperidade dele, ele vai deixar de te adorar. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos reconhecido o bem de Deus e não recebemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A sua mulher, versículo 9, né? Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha a recomendação da sua mulher. Olha o auxiliador aqui, né? Incentivando o homem, né, a destruição total. Olha, mas calma aí. Como que é isso? Ô Jó, acabou tudo. Não tem mais esperança para nós. Nós éramos ricos, nós tínhamos tudo. Não temos mais nada. O que sobrou? Não sobrou nada. Então vai lá, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque não tem mais nada. E aí Jó vai falar, né? Então respondeu Jó: falas como qualquer doida. Ó, mulher, você não está bem, né? Você está em sofrimento, porque tá ruim aqui. Temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou. Olha o processo que ocorre. Essa pergunta revela o coração verdadeiro da fé. Não está pautado nas coisas, não está pautado no Senhor. A providência de Deus na teologia reformada, vamos pensar um pouquinho mais nisso. A tradição reformada entende que o sofrimento é à luz da providência divina. Olha o que a confissão de fé fala. Que Deus nos ensina que o governo de todas as coisas, que Deus governa todas as coisas com sabedoria e providência. Isso significa que nada acontece por acaso, nada acontece fora do controle de Deus. Até eventos dolorosos estão dentro da provisão do Senhor Deus.
E os eventos dolorosos dessa vida, eles têm um motivo e têm uma razão. Nós não podemos, muitas vezes, não podemos não saber quais são, e não podemos até entender o porquê que ocorre. Mas em tudo devemos dar graças. Não é por tudo, lembra disso. Não é por tudo. Deus, obrigado porque mataram meus camelos, mataram meus servos, mataram meus filhos. Obrigado por isso. Não, é em tudo. Senhor Deus, obrigado porque no meio desse sofrimento da alma, na perca do meu filho, da perca da minha esposa, na perca dos bens, na perca do recurso, o Senhor está comigo. O Senhor não se perdeu na história, o Senhor continua sendo Deus providente. O Senhor continua sendo Deus. Obrigado. Em tudo dai graças, não por tudo dai graças. Então, quando nós olhamos isso, que o sofrimento acontece, mas também está dentro do processo do Senhor Deus cuidar de nós. O sofrimento do justo, ele aponta para Cristo, que foi o quem? O servo sofredor. O servo sofredor. Olha só, Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não se fazia, se fizemos caso. Assim como Jó, Cristo foi inocente, sofreu injustamente, inocente não no processo de não conhecedor, tá? Ou inocente, não, inocente no processo de não ter culpa, tá? Não ser imputável culpa a ele, tá? Ele sofreu injustamente, foi acusado sem culpa, mas Cristo sofreu trazendo redenção. O livro de Jó prepara o leitor para compreender a teologia da cruz. Quem disse isso é Crucifer. Esse livro vai nos mostrar que o homem, ele passa por sofrimento, mas também quando olhamos o sofrimento lá, como objetivo, nós vamos entender que Cristo sofreu com um objetivo. Um objetivo de mostrar Deus, de revelar Deus. Quando o sofrimento ocorre, nós não podemos pensar no sofrimento por si só, mas devemos pensar que Deus, Ele está no controle em todas as áreas da nossa vida, e que esse controle nos mantém firmados nele, para que possamos nos fortalecer para a glória do Senhor. O livro de Jó confronta duas falsas teologias, e já caminhando para a nossa conclusão. A primeira teologia é a teologia da retribuição. Teologia da retribuição. Retribuição simplista, tá? Que supõe que todo sofrimento é castigo. Você está passando por isso porque você fez tal coisa. Aconteceu isso na tua vida porque você pecou, porque você mentiu, porque você é da retribuição. E tem um ditado que fala, né? Esqueci agora o ditado. Vixe, fugiu da cabeça. É um processo de fez, recebeu. Aqui no mundo tudo se paga, né? É bem isso, esse processo de retribuição. Fez e recebeu. Aqui se faz, aqui se paga. Obrigado, olha lá. Aqui se faz, aqui se paga. Está dentro dessa ideia da teologia da retribuição. Aqui se faz, aqui se paga. Em Jó cai. Como nós entendemos aqui se faz, aqui se paga, olhando o livro de Jó? O que ele fez de mal? Nada. Então, por que Deus permite vir o mal sobre ele? Vai ter uma resposta lá na frente. Outro ponto é a teologia da prosperidade.
que está a nossa solta, está aí à nossa volta. A teologia da prosperidade, ela começa dentro do movimento católico e surge de forma mais intensa vindo para os evangélicos. E hoje você vai ver campanhas seríssimas aí funcionando. E já não é de hoje, já, é de tempo. Mas está aí. Venha à nossa igreja, porque você vai ter prosperidade, você vai ter riqueza, você vai ter recursos. Venha para cá, é a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade supõe que a fé sempre produz prosperidade, riqueza, recursos, ausência de sofrimento. Se você está com o Senhor, Deus é obrigado a te abençoar. Deus é obrigado. Tem um microfone aí. Não, mas eu não vou falar no microfone porque tá. Não pode escutar. Eu comentei uma vez aqui de uma colega dessa igreja. Ela comentou que tive que falar lá em Malaquias, né, que vai o céu se abrir. O texto lá de que é usado até para os dízimos, né? Isso. E aí ela falou, olha, se Deus, porque ela dava, jejuava, fazia aquele jejum de 1 hora, 2 horas, que não significa nada. E se Deus não, ela falou várias vezes para mim, se Deus não der, o diabo vai dar. Se Deus não der, o diabo vai dar. o que de bom pode vir do diabo, né? Palavras dela. Né? O que bom pode vir do diabo? Nada pode vir do diabo. Assim, pode até ter recursos vindo do inferno. Mas qual que é o preço? O preço é a alma. Porque o diabo, ele cobre o preço. Mas também nós devemos entender que quem não é do Senhor é contra o Senhor. Mas eu estou falando, né? Falando isso, o que ponto chega a pessoa... Ponto que chega ao Senhor, as pessoas... Bem, boa. Do jeito que ela quer. Isso mesmo. Bem isso. Então, se não está do jeito que eu quero vindo de Deus, vai vir do diabo. Pronto aí. Do diabo, o que a gente deve querer? Nada, né? Nada. Um palácio aí, só distância, né? Só distância e muita, né? E muita. Mas nós devemos entender que aqui no livro de Jó, nós vamos encontrar um ensinamento muito profundo. Que Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo soberano. O justo também sofre. O justo também sofre. E que a fé verdadeira permanece no meio das provas, no meio das lutas. Quando aperta o calo, quando cai a marreta no pé, né? Quando cai aquela marreta de 5 quilos no pé, o que você faz? Além de chamar a ambulância, né? Além de chamar a ambulância, o que você faz? Abandona? Sai correndo? Aonde você vai? A fé verdadeira, ela permanece também no meio das provas, também no meio das lutas. A verdadeira fé não depende das circunstâncias favoráveis, mas da confiança no caráter soberano de Deus. E eu vou falar de novo, e aí eu encerro a nossa meditação dessa manhã. A fé verdadeira não depende das circunstâncias favoráveis, mas da confiança no caráter soberano de Deus. Só complementando. Fé, essa palavra tão pequena, tá? Representa tudo para nós. Agora a gente tem que lembrar muito de Abraão, quando levou Isaac para ser sacrificado. A gente tem que lembrar dos amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, que na hora de entrar na fornalha, eles repetiram, falaram, se Deus quiser nos salvar, eles nos salvam. Se Ele não quiser, Ele nos salva. E o caso de Jó, entendeu? É uma fé operante, independente da circunstância. Exatamente. Porque na teologia da prosperidade, por exemplo, na teologia aqui da retribuição, se eu vou ser fiel, então eu não vou ser jogado na fogueira, na fornalha.
Se eu ser fiel, se eu pedir para Deus, Deus vai me livrar da fornalha. E não foi isso que aconteceu. Né? Não foi isso que aconteceu. Deus, ele agiu da forma que lhe aprouve, dando o livramento. Mas e se Deus não desse o livramento? Quantos apóstolos morreram? Estevão, por exemplo, tá lá, foi apedrejado lá. Quantos estão morrendo hoje lá na África? Quantos estão morrendo hoje de perseguição? Nunca teve tanta morte no mundo, ou nunca não, mas nos últimos tempos, melhor falando, aumentou o número de cristãos sendo mortos ao redor do mundo. O número de cristãos sendo mortos ao redor do mundo aumentou exponencialmente. Foi assim, ó, de forma absurda. Por quê? Porque o mundo está cada dia mais intolerante. Porque Deus também, nós não podemos esquecer disso, tem o controle e tem todo o plano dele, ele não esqueceu da história. Nós não podemos esquecer disso. Esses mísseis lá que estão correndo lá em Erbil, naquela região toda lá, nós não podemos esquecer que tudo isso Deus tem no seu plano. E Deus pode usar tudo isso para a glória dele e para a manifestação do reino dele. Não esqueça disso. Ao passar pelas aflições, ao passar pelas dores, ao passar pelos momentos difíceis da vida, lembre-se, Deus não perdeu o controle. Você faz parte do plano do Senhor. Continue com fé, adorando o Senhor, servindo o Senhor, dedicando a sua vida ao Senhor. E que o Senhor Deus venha nos fortalecer para que, em nome do Senhor Jesus, nosso coração seja pautado não naquilo que Deus nos dá, mas naquilo que Deus é para nós. O nosso Senhor, o nosso Salvador. E não pautado no porque a gente pensa, mas olha para o céu, olha para o futuro, olha para a mansão celestial. Aí nosso coração deixa de ser aliciado para as coisas daqui da terra, para ser aliciado com as coisas lá do céu. Com a mansão celestial. Espera um pouquinho. A mansão celestial é só o ponto está na presença dele. Não devemos ter cobiça do céu e nem da terra. Percebe? Eu posso não ter cobiça de recurso na terra, mas lá no céu eu vou estar bem. Lá no céu eu vou ter uma mansão. Espera um pouquinho, meu irmão. Lá no céu nós vamos ter Deus. O resto é resto. Não vai ter um harém lá, né? Ninguém vai ter um harém. Né? Na teologia bíblica nós não vamos ter harém lá, não. Nós vamos ter Deus. A presença plena de Cristo Jesus conosco. É isso que deve mover o nosso coração. Porque senão se torna cobiça. Cobiça das coisas da terra ou cobiça das coisas do céu. Tudo é cobiça. Nós devemos buscar Deus plenamente. E isso deve mover nosso coração. Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo nosso irmão Jó, que viveu no passado e que a sua experiência nos chama para a caminhada mais próxima de Ti. Nos ensina, Pai, no meio das dores, dos sofrimentos, no meio do caos, a olhar para o Senhor e louvar o Teu nome. Tira da nossa boca toda lamentação, tira da nossa boca todo o processo humano de não louvar e não glorificar o Senhor no meio do caos. Ó Deus, mas que em nome do Senhor Jesus possamos entender a Tua verdade e o Teu cuidado permanente sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e pedimos perdão das nossas falhas. Amém, ó Pai. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pela internet. Que Deus abençoe cada um. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui na sala. Que Deus os abençoe sempre. Amém.